Vamos receber o pastor Fábio, aplaudindo a esse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza, pastor Fábio, que depois que o senhor viu que não tem visitante, o senhor já vai até mudar a mensagem, né? Pode bater que o povo aí é forte. O povo está preparado. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está o teu filho, Pai. Aqui está o homem, Senhor, que tem buscado a tua presença, tem buscado o seu entendimento na palavra, Pai. Usa ele como um canal de bênção nesse lugar, trazendo cura, libertação, trazendo, Senhor meu Deus, aquilo que não que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir para sermos curados e transformados. Use-o como um canal de bênção neste lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Antes de qualquer coisa, abra a tua Bíblia. Se você trouxe em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler o versículo de número 40. 1 Coríntios 15, versículo 40 e o 41. Revista corrigida, ARC. Amém? Versículo 40 de 1 Coríntios. Se você puder ficar de pé. Reverência à palavra de Deus. Em nome de Jesus. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Vou ler novamente 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela se difere de glória de outra estrela. Toma seu assento. Aleluias. Eu vou pedir para você toda a tua atenção nesta noite. Não vou me demorar, irmãos. Eu quero ser rápido e objetivo nessa noite com a palavra do Senhor. Palavra essa que eu gosto sempre de lembrar, que os anjos desejaram ministrar a palavra. E Deus deu essa honra para nós que somos vasos de barro. Então nós temos que ter toda a reverência e toda a atenção, porque uma das vezes que foram escritas em Apocalipse, essa palavra tem 12 vezes escrita, em Apocalipse são 7, e as 7 vezes está escrito assim: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós estamos aqui diante da igreja de Corinto, que se situava na Grécia. Nós estamos num tema aqui sobre renascimento ou renascer, e que me chamou a atenção sobre esse renascimento é que tem uma base poderosa na doutrina cabal e peculiar das Escrituras Sagradas a respeito de uma fé que nós devemos ter. Paulo, ele era um teólogo excepcional, ele era um doutor da época, ele tinha conhecimento do que falava, porque a Grécia naquela época se propagava uma filosofia, uma cultura que se difundiu no mundo daquela época, chamado helenismo. E o helenismo, que tinha seus descendentes como dualismo, que acreditava literalmente nas duas matérias que eu li aqui, na matéria física ou na carne, como extremamente corrupta ou corrompida, e na matéria espiritual, que vem do espírito, que não tem olho, não tem boca, não tem, você não apalpa, somente pode senti-lo.
E segundo essa cultura helenista, quando o homem morria ou vinha a sua morte, era como se ele fosse liberto do seu corpo que era extremamente corrupto. Só que tem dois pontos no dualismo que vai ser contrário, né, à doutrina das Escrituras Sagradas a respeito da ressurreição. Esses dois pontos são: primeiro, os helenistas não acreditavam na criação, porque eles não acreditavam que um Deus tão bom, tão poderoso, poderia criar uma coisa tão corrompida e tão suja. E segundo, irmão, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que você tem uma vida e chegasse no fim dela, acabou, se findou, não tinha mais nenhuma esperança. Paulo viu que a igreja de Corinto estava sendo contaminada por tal pensamento secular e mundano. E ele vai escrever esse texto para defender a sua doutrina sobre a ressurreição. E ele vai deixar uma coisa clara, que é uma base espiritual e peculiar para nós que somos cristãos, a respeito da ressurreição. Paulo vai dizer no capítulo 1 e 2, que Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi visto por muitas pessoas. Quando ele vai chegar no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 15, ele vai dizer que cerca de 500 irmãos ou 500 pessoas testificaram a ressurreição de Cristo. E ele diz que ele mesmo, quando estava no caminho de Damasco, ele teve a experiência de se encontrar com Cristo ressuscitado. E ele vai dizer: porque se Cristo não ressuscitou, toda a nossa fé é vã. Mas se ele ressuscitou, assim como ele ressuscitou, preste bem atenção, assim como ele renasceu, preste bem atenção, você também tem autoridade de renascer, de ser uma nova criatura, de ser novo. É por isso que ele escreve em Corinto capítulo 5, 17, na segunda carta, que nós somos novas criaturas, nós somos renascidos, ressuscitados das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo tem que combater esse pensamento, e mais, porque crescia grandemente em Corinto um pensamento espírita chamado metapsicose. Porque os espíritas daquela época, que eram descendentes, né, de Pitágoras, que foi um filósofo criador, talvez da doutrina do conhecimento espírita, já acreditavam que quando o homem morre, a sua alma e o seu espírito, ele migra para um novo corpo, deixando de lado a ressurreição. Aí Paulo vai usar esta ciência, porque ele vai usar uma ciência chamada astronomia. Diga astronomia. Astronomia não é astrologia. Astronomia é uma ciência que estuda as estrelas. E Paulo, para ensinar o povo sobre a ressurreição e o poder da ressurreição, o poder do novo nascimento, ele vai usar essa doutrina ou essa ciência que estuda as estrelas. Paulo vai dizer que há uma glória espiritual e há uma glória material. Presta bem atenção, assim como existe a glória espiritual, existe a glória material. Ele está dizendo que a glória espiritual se manifesta na matéria, através de você, meu irmão, e através do novo nascimento, a glória de Deus pode novamente habitar, porque foi escrito, porque Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos reconectarmos com os céus. Você é reconectado, irmãos, pela glória. É por isso que ele usa isso. E eu estudando esse texto, eu comecei a estudar, pastor Brito, sobre as estrelas. E eu descobri que as estrelas têm algumas fases, desde o seu nascimento até a sua morte. A primeira fase da estrela é quando ela chega a 100, 200 mil graus. Segundo a ciência que estuda as estrelas,
Uma estrela, quando chega a 100 mil graus, ela acabou de nascer ou está no seu maior fulgor. Quando nós olhamos nela daqui da terra, lá no céu, ela tem uma cor peculiar, interessante. Uma estrela, quando nasce, a sua cor é azulada ou azul. Quando você vê uma estrela azul, você pode ter certeza que é uma estrela nova, renascida. Olha que coisa maravilhosa. E a cor azul nos remete o quê? Ao céu. Quando a palavra de Deus diz que uma estrela nascendo é azul, está dizendo do céu. É por isso que Jesus Cristo deixou claro para nós um ensinamento: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Porque Ele está dizendo que o segredo do crente de ser vitorioso aqui na terra é ser conectado com o céu. É por isso que quando eu vejo um crente novo convertido, quando ele aceita Jesus, quando ele está trilhando o início do caminho da fé, logo o pensamento dele não está mais aqui na terra. Ele quer saber como é o céu, de que maneira ele vai para o céu, como ele vai entrar no céu. E é por isso que eu digo para você nessa noite, meu irmão, é noite de você renascer para entrar no céu pelas portas, porque as portas dos céus estão abertas nessa noite para aquele que quiser entrar. Ei, a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos que ouça. Nessa noite o Espírito está dizendo: o seu lugar é o céu, o mistério da tua vida está no céu. A tua vitória não vem da terra, a tua vitória vem do céu. Olha a força da palavra. Escute isso aqui. Isaías, que era profeta, nascido no palácio, sobrinho do rei, ele tinha um privilégio, porque ele era um profeta palacial, tinha proteção do rei. E profeta naquela época não era fácil, pastor Darcy, porque o profeta tinha que apontar o erro, tinha que mostrar a falha do povo. É por isso que Salomão vai dizer bem assim: se não houver profecia, o povo se corrompe. O profeta, quando olhava para alguém, ele dizia: ai de você, porque você está pecando, ai daquilo. E ele começou a mostrar e apontar os erros. Mas uma certa noite, depois da morte do seu tio, segundo alguns estudiosos, Urias, que era rei, ele temeu, foi ao templo para orar. E quando ele estava em oração, a Bíblia diz que ele olha para ele mesmo e diz: ai de mim que estou perecendo. Por que que ele disse? Porque eu vi os céus abertos e eu vi o Filho do Homem assentado em um alto sublime trono, e havia serafins dos céus que tinham 6 asas, que com 2 cobriam seus rostos, com 3 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e eles cantavam de dia e de noite: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quando ele teve a visão do céu, sentindo a miséria, sentindo o pecado, ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque eu vi o céu aberto. Ei, irmão, o céu abrirá nessa noite, e nada vai te impedir de se conectar com o céu. Aleluia. Você entrou aqui para ser uma estrela. Quem está dizendo isso é a palavra, não sou eu não. Você é uma estrela. Por isso que a Bíblia diz: vós sois luz do mundo. Quando você entrar na tua casa, você tem que brilhar como o céu. Pastor, mas isso aí é para quem nasceu de novo, para novo convertido. Não. Jesus olhou para uma igreja e vai dar instrução para João. João tem a visão do céu. Ele está na ilha de Patmos, e ele vai ter a visão das igrejas. Ele vai falar com a igreja, ele vai se comunicar com a igreja. E ele olha para uma igreja e diz assim para a igreja de Éfesos. Ele diz assim: olha, Éfeso, eu vejo as tuas obras, eu vejo que tu és boa, só tem uma coisa contra ti: tu guardou a doutrina, tu rejeitou a doutrina dos nicolaítas. Você não está andando no caminho errado, Éfeso.
poderoso. Tem uma coisa que você precisa voltar, abrir o teu pensamento, é voltar para o primeiro amor. Eu quero dizer que o primeiro amor ainda não se apagou. O primeiro amor está aqui nessa noite, e Ele quer que você brilhe, Ele quer que você seja cheio da glória do céu. Não é glória humana não, a glória é do céu, o poder é do céu, a honra é do céu. E você entrou aqui nessa noite porque você é cidadão dos céus. Olha aqui para mim, irmão. A história vai dizer, por 400 anos. Quantos anos? Fala mais alto. 400 anos. Segundo a história, no período chamado pelos estudiosos de interbíblico, que é o período do Antigo Testamento para o Novo Testamento, passou um período de 400 anos, irmão. E nesses 400 anos, a história vai dizer que não houve palavra de Deus, não houve revelação, não houve visão, não houve profecia. O céu estava fechado por 400 anos. 400 anos se passam. De repente, a Bíblia diz que um sacerdote é tirado à sorte, é como se fosse sorte. Mas quem tem Cristo não tem sorte. Quem tem Cristo entende que é o tempo de Deus. Não foi sorte, foi Deus. Não é sorte humana, é glória de Deus. Foi dito aqui, se há uma glória celeste, há glória terrestre. Um sacerdote é tirado à sorte, varão, e caiu sobre ele a sorte, e ele foi queimar incenso diante do altar do Senhor no templo. 400 anos que ninguém ouve Deus. Você tem ideia do que é isso? 400 anos sem Deus falar. E agora o céu se abriu dentro da igreja daquela época. E um anjo chamado Gabriel veio com uma mensagem, porque a palavra dirigida não foi literalmente para Zacarias, o sacerdote, porque ele tinha uma mulher, e a mulher dele já era velha, e estava orando, porque ela tinha um sonho. O sonho de Isabel era ser mãe, e alguém disse: passou o teu tempo, não tem mais jeito, você já está velha. Mas o anjo apareceu para trazer a palavra de Deus, e ele diz: Zacarias, para Deus nada é impossível. E quando ele ouve dele, diz assim: olha, a tua mulher vai gerar um filho. Ele não acreditou, ele duvidou. Já era motivo para ele perder a bênção, porque uma das coisas que garante a bênção de Deus na nossa vida é a fé. E a fé não é dúvida, a fé é acreditar incondicionalmente. A fé não é emotivo, não é emoção. Como é que você chama, meu irmão? Como? Jean, a fé, Jean, ela não é emoção. Eu estou sentindo que eu estou com fé. Não, a fé é racional, e é uma certeza que as pessoas que não entendem a gente, Jean, não vai acreditar. Porque tem gente lá no teu meio que não acredita nessa fé que você tem. Tem gente que já disse lá no meio que você anda, dizendo assim: mas o que você está fazendo na igreja? É umas gritaria, é uns pastor pregando. Aí você fala: é que você não entende. Para entender, ele tem que ter o que você tem, Jean. E eu vi um passaporte nas tuas mãos. Eu não te conheço, mas eu tenho um Deus que conhece. E ele mandou dizer assim: eu abri o céu nessa noite. Uma porta se abriu, rebadaia sub de calabadácia. E assim te diz o Senhor, Jean: homem nenhum poderá fechar a porta que eu abri. Diz o Senhor nessa noite. Quem pode dar glória para Jesus? Agora escuta.
quando Zacarias recebeu a promessa, ele não acreditou. Mas a fé não era dele, era da mulher dele. Ela acreditou. Aí o anjo disse: você está duvidando? Só porque você está duvidando da fé da tua esposa, ela vai ter um filho. Eu vou falar até o nome do filho: João. Olha os mistérios, né? Quando Deus veio falar, já veio revelando. Revelou o nome. Tem gente na internet que não pode revelar nome, né? Aí o anjo revelou o nome. O menino não tinha nem nascido, não tinha nem sido gerado. Vai gerar um filho e vai chamar João. E ele duvidou ainda disso. Está duvidando? Vai ficar mudo até o menino nascer. Agora pega essa aqui que é do céu. Eu estou trazendo algo do céu para você aqui. Levanta a tua mão direita. Isso aqui é do céu, irmão. E eu vou revelar para você nessa noite. Quem está duvidando do teu milagre, Deus vai calar a boca de quem duvida do teu milagre. Ei, se prepara. Duvidaram do teu milagre, Deus vai calar a boca, porque o milagre vai ser grande. A glória é grande, tem glória de Deus descendo aqui nessa noite. Você é cidadão do céu, e quem mora no céu sabe que no céu nada é impossível. João nasceu. Eu estou aqui no céu, escuta isso aqui. João nasceu. Aí ele cresceu e foi pregar no deserto. 400 anos sem Deus falar. Agora tem um profeta pregando no deserto. E alguém disse: olha, tem alguém pregando lá no deserto. O que ele prega? Está chegando até vós o reino dos céus. Se arrependam, porque está chegando o reino dos céus. Ei, meu irmão, quero dizer que o reino dos céus está aqui. O reino dos céus não é comida. O reino dos céus não é bebida. O reino dos céus não está na direita. O reino do céu não está na esquerda. O reino dos céus não está à frente nem atrás. Pastor, aonde está o reino do céu? Jesus vai dizer: o reino dos céus está dentro de você. Está dentro de você. Está dentro de você. Saia daqui cheio da glória dos céus. Por isso que Jacó, irmã Márcia, ele sai fugindo do irmão e chega num lugar chamado Luz. E a estrela, ela produz luz própria. Quando ele chega nesse lugar chamado Luz, ele está cansado, sem esperança. Mas o que vai acontecer com Jacó naquela noite? Que ele pega uma pedra. Em Coríntios 10, versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: que a pedra que estava com eles no deserto era Cristo. É por isso que ele descansou na pedra. Aí eu lembro de João, o discípulo, não o profeta. Quando estava próximo de Jesus, a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça e descansava no peito de Jesus. Jacó está descansando na pedra. E ele tem um sonho, Júnior. Ele viu os céus abertos. Júnior, ele viu uma escada que ligava o céu com a terra. E quando ele teve essa visão, a Bíblia diz que ele via anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. O escritor aos Hebreus vai dizer que os anjos são ministros, ministradores que estão ao nosso favor, estão para trabalhar ao nosso respeito, são enviados por Deus. É Deus que envia anjo. Por isso que lá no Salmo 91, versículo 10, a Bíblia diz que Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que tu não tropece em pedra. É por isso que no Salmo 34, versículo 7, ele vai dizer bem assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu quero dizer
que o Senhor está enviando anjos aí, meu irmão. Tem anjos dos céus, porque os céus estão abertos nessa noite. Você não tem ideia o que vai acontecer no teu futuro, mas o teu futuro já está guardado, já está prometido, já está preparado. E quem preparou e quem prometeu foi Ele. Foi Ele, foi Ele, foi Ele. E Ele está aqui nessa noite para dizer, Ele está dando ordem a anjos. Tem anjo de Deus aqui nessa noite. Tem anjo de Deus aqui nessa noite. Deixa Deus abrir tua visão espiritual. Você vai ver, tem anjo de Deus aqui nessa noite. Daquele dia em diante, que Jacó teve a visão do céu, o céu passou a habitar dentro dele. É por isso que ele saiu com uma roupa, com um cajado e com uma botija de óleo da casa do seu pai. 23 ou 25 anos depois, ele volta, cheio de animais, com a família constituída, com filhos e servos e servas, porque tinha dentro dele o poder do reino dos céus. Você está entendendo, meu irmão? Que você entrou aqui nessa noite para sair cheio do céu. Olha para mim. A segunda fase da estrela é quando ela chega a 80 mil graus, 800 mil, 80 mil. E quando ela chega nessa fase, ela tem uma peculiaridade, porque ela tem uma cor vermelha e ela é uma estrela constante. Se nós olharmos nela aqui da terra, no céu, ela vai estar avermelhada. Vermelha fala de sangue. Sangue, principal ponto é a purificação. Mas o que eu quero dizer aqui, porque o sangue representava o sacrifício que foi culminar no sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz. Presta bem atenção. Sacrifício, ele não é sofrimento. Sacrifício é diferente de sofrimento. Sacrifício quebra qualquer sofrimento. Você quer ver? Eu vi uma analogia esses dias na internet, que a pessoa fez essa analogia, eu gostei, guardei para mim e eu falo, sempre que eu vou falar de sacrifício. Quem é mãe aqui? As irmãs tudo é mãe, né? A minha esposa teve 2 filhos. Nos 2 ela teve pressão alta, pré-eclâmpsia, né, que chama, né? Foi uma dificuldade, um sacrifício. Mas pergunta para ela se ela sofreu. Não. Sabe quem sofre? É aquela mulher que ouve do médico: você nunca vai ser mãe. Sacrifício, irmão, não é sofrimento. Sacrifício destrói sofrimento. A estrela tem que chegar num nível que ela tem que entender que o reino dos céus, Jesus Cristo vai dizer assim, estou falando do céu, e agora estou falando da segunda fase das estrelas, que desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência ou de força se apoderarão dele. É por isso que Jesus vai olhar para Nicodemos, que vai à noite, talvez por vergonha, porque ele era um mestre da lei. E ele chega até Jesus e diz: mestre, eu bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Olha a analogia de Nicodemos, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Aí Jesus olha para ele: eu vou dizer uma verdade para você, Nicodemos.
se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Aí, como ele é humano, e o pensamento dele é humano, e Paulo... Irmã Lidiane, como chama a irmã que está do teu lado aí? Ela. Como? Karine? Lá atrás. Fica de pé, irmã Karine. Você. Deus vai queimar tua carne hoje. Você crê nisso, irmã? Quando Deus queima a carne da pessoa, é para ela começar a ver o céu. Porque o céu vai entrar lá dentro da tua casa. Você entrou aqui nessa noite, e Jesus mandou dizer assim: hoje eu entro com o céu na tua casa, filha. Hoje eu quebro uma maldição antiga da tua casa. E tu veio aqui hoje para ouvir a palavra do céu. Porque tem sangue que foi derramado na cruz do Calvário para destruir a macumba, para destruir a feitiçaria, para destruir o que foi feito contra a tua casa e contra a tua família. Ei, a obra que foi feita contra a tua vida hoje, Jesus mandou dizer assim: Macarine, prepara, porque o anjo saiu daqui do altar nessa noite e está quebrando a macumba, está tirando o teu nome, dizendo assim: hoje eu renasço o teu coração e a minha glória habitará em ti, diz o Senhor. Quem pode dar glória para Jesus? Dá um abraço nela, irmão Litinho, dá um abraço nela. A segunda fase da estrela fala do quê? Sangue, sacrifício. Ela vem para uma terceira fase, e a penúltima, e aqui ela já vai chegar numa situação difícil, porque a estrela aqui, ela está perdendo seu fulgor, seu brilho, e ela tem uma cor amarelada, e ela tem uma peculiaridade. A estrela tem uma peculiaridade. Que ela nessa cor amarela, quando ela chega, você quase não vê ela. Eu vou correr, pra você entender. Quando você vê alguém que está meio amarelado, o que você fala? Está doente. Não é assim? Rapaz, vai se tratar. Não estou falando desses alemão aqui não, viu? Estou falando do amarelo de doença, viu? A pessoa está meio amarelada, né? É doença. É por isso que, espiritualmente falando, a pessoa quando ela é doente, ela não tem força muitas das vezes para se aproximar do altar. Ela precisa de médico e de remédio. E eu quero dizer uma coisa: é nesse momento que você tem que vir até o altar. Porque a palavra de Deus diz assim, que há remédio aqui nesse altar, que cura qualquer enfermidade. Ah, irmão, me desculpa, eu não consigo ver a internet criticar milagre. Ah, mas é falso milagre. Eu não sei quem estiver brincando com Deus, mas eu já vi milagre. Eu sou um milagre. Você não tem ideia. Eu nasci numa família, minha avó era crente. Eu tinha tudo para ser crente, mas eu preferi ser doente. Com 13 anos de idade, a minha mãe afetiva me colocou para fora de casa. Eu comecei a usar droga com uns 12 anos. Eu vivia apanhando da polícia, irmão. Eu não gostava de polícia, Júnior. Eu vivia apanhando. Eu lembro que uma vez eu resolvi ser bandido. Vocês acreditam nisso, irmão? Eu morava em São Paulo, capital. Eu falei, eu vou virar bandido. Minha mãe põe eu para fora de casa. Eu tinha uns amigos meus que eram bandidos. Com 15 anos, já tinha carro, andava tudo. Eu falei, eu vou virar bandido. Olha a minha cabeça. O que um bandido faz? Ah, bandido tem que ter arma e matar alguém. Fui lá, comprei uma arma, revólver calibre 38, coloquei o revólver na cintura e saí andando no meio da favela. Eu já tinha um rapaz que eu tinha brigado com ele uma época. Falei, se eu encontrar ele eu mato, pronto, todo mundo vai saber que eu sou bandido. Eu fui o bandido mais rápido da história da cidade de São Paulo.
Porque umas 2 horas depois que eu comprei a arma, que eu estou andando com a arma na cintura, eu dei de cara com a rota, pastor. E tinha um ditado naquela época na São Paulo: Deus cria e a rota mata. Eu apanhei tanto da rota, irmão. Uma vez a rota pegou fumando maconha. Eles fizeram eu comer um cigarro de maconha. Eu joguei o cigarro no chão. Eles falaram: neguinho, o que você está jogando aí? Não, cigarro de maconha. Eu fui, peguei ele: come o cigarro. Meu Deus, você está nervoso, a boca seca, sabe? Eu tinha que comer aquele cigarro aceso. Queimei a boca. Só que a palavra de Deus diz assim que as trevas só podem permanecer enquanto a luz não chegar. Passou-se muitos anos, eu já estava convertido ao Senhor. Em 2010 eu estou em São Paulo. Fui fazer a obra, eu morava no Mato Grosso, fui para São Paulo pregar numa igreja. Meu carro quebrou de madrugada. Estou sendo rápido aqui para vocês entenderem que eu já estou encerrando. O meu carro quebrou de madrugada. E eu acabei ligando para um pastor, estava na Zona Norte. Minha família mora na Zona Leste. Eu estava na Zona Norte. Conheci um pastor lá, Júnior, que era dono de uma agência de carro. E ele me resgatou lá. Ele foi, me resgatou, me levou para a casa dele. Aí chegou no outro dia, ele falou: pastor, eu vou mandar teu carro consertar, pode ficar tranquilo. Tinha fundido o motor do carro. E eu falei: tudo bem. Aí ele falou: como é que o senhor vai para casa dos seus pais? Que eu sabia que meus pais moravam lá em São Paulo. Não, vou de metrô, pego o ônibus aqui, pego. Não, de maneira nenhuma eu vou deixar um pastor andar de a pé. Não, vamos lá na agência, o senhor vai escolher o carro lá. Só que a agência do carro dele é só carro importado, irmão. Ele falou: você vai escolher um carro, você fica com o carro até o seu ficar pronto. Eu falei: meu Deus do céu. Ele falou: pastor, pode escolher o carro que você quiser. Eu falei: pode mesmo? Irmão, ele tinha uma Sportation vermelha, seminova. Tinha até plástico nela assim. Eu falei: posso escolher o que eu quiser? Eu falei: pode. Então eu vou pegar essa daí, né? Era a mais velhinha que ele tinha, era 2009. Nós estávamos em 2010 na época. Imagina um negão andando de Sportation em São Paulo, irmão. Vermelho. Eu colocava um óculos escuro. Ou alguém falava que eu era jogador de futebol ou traficante. Aí eu me sentia com aquele carro, irmão. Aí eu fui pregar à noite num culto. Escuta isso aqui, fui pregar à noite num culto, né? Aí eu preguei e os irmãos: vamos para o monte? Vamos. Falei: meu carro só estou eu, tem vaga lá. Veio uns 8. Só cabia 4, mas eu coloquei gente até no camburão. Vai atrás, foi no porta-mala. A Sportation lotou, pastor Darcy. Cheio. Estava lotado. E a gente está aí no Parque do Carmo meia-noite, no monte, lá no Parque do Carmo, na Zona Leste. Quando eu estou virando a rua assim para chegar no monte, 4 camburão da rota. E eles vêm parando um do lado do outro, parou um do lado, outro do outro, outro do outro, e foi parando: desce do carro, desce do carro. E estava cheio de preto no carro, irmão, vocês entenderem? Dos 8, 6 era negão. Escuta isso aqui. Quando eu desci, eu já desci com a Bíblia, mas eu estava tão cheio do Espírito Santo aquele dia, irmão. Eu fui descendo com a Bíblia, que o comandante lá, o tenente, eu não sei, da rota, quando ele olhou, ele disse: é os crentes, é os crentes. Aí eu não aguentei. Vocês sabem que policial da rota, para quem já foi de São Paulo, os camaradas é bravo. Eu acho que ele já, alguma coisa liga nele, porque eles é bravo. Eu sou pentecostal, não sei falar baixo, irmão. Eu gosto de falar gritando. Como diz o Marcos Feliciano: pentecostal que não faz barulho está com defeito de qualidade. Escuta isso aqui. Eu desci do carro e eu fui profetizar para o tenente lá da rota. E olhei para ele e falei: é os crentes sim, rapaz. Ele: o que você falou? Eu falei: é os crentes sim. E eu falei assim: assim te diz o Senhor. Ele olhou, regalou o olho. Eu já fui profetizando para ele. Acho que era Garcia o nome dele. Falei: tenente Garcia, há 3 dias você ia morrer na mão da rota, na mão do PCC, perdão, do crime organizado aqui. Você foi cercado por eles. E você não sabe nem como você saiu daquele lugar que eles iam te matar. Aí eu falei para ele assim: sabe por que você saiu? Porque você tem uma mulher
que tem o joelho no chão, que todo dia quando você sai da tua casa, ela fica pedindo para os anjos do Senhor te guardar, não deixar que o diabo ceifie a tua vida, viu, meu filho? E Jesus que mandou você parar a gente aqui para dizer que Ele te ama e está esperando você se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Quando eu terminei de profetizar, escuta isso aqui, eu terminei de profetizar para ele. Ele olhou para mim, ele tirou aquela boina preta da cabeça, ajoelhou na minha frente e disse: pastor do céu, eu ia morrer há 3 dias e minha esposa é crente. Os camaradas dele, amigo dele, foi ouvindo: ora por mim, rapaz, eu acho que você é alguém de Deus que foi enviado pela minha vida, que eu estou desesperado, eu estou achando que eu vou morrer. E ele ajoelhou, eu coloquei a mão na cabeça dele, daqui a pouco veio o outro, ajoelhou do lado, veio o outro, ajoelhou, foi ajoelhando aqueles caras da rota assim, tudinho. Eu olhei para o irmão que estava do meu lado, e falei: ah, irmão do céu, esses caras me batiam. Aí eu vou entender a palavra que diz assim: quem é como o nosso Deus, que está acima dos céus e se inclina para ver a terra. Pega o pequeno e o levanta, e pega o necessitado do monturo e faz ele se assentar entre os príncipes dessa terra. Que há esperança para a árvore, não importa a doença espiritual, não importa o que você esteja passando, não desista, não saia da presença, não deixe a glória, porque você só está de pé por causa da glória, você só não caiu por causa da glória, você só não morreu por causa da glória, é a glória do céu que é revelada em você, estrela, nessa noite. Depois dessa terceira fase, ela chega numa última fase, na quarta fase, 40 mil graus. Nessa fase, a estrela morre. E o interessante, pastor Brito, é que depois de morta, ela brilha 1 ano. Morta. O que é isso? É gente que já morreu e está vivendo no brilho do passado. Não ora mais, não lê a Bíblia mais, canta, mas canta só porque orou no passado. Prega só porque orou no passado. Escuta isso aqui. Eu tinha um tempo, há uns anos atrás, eu me abalei espiritualmente, e eu continuei pregando, irmão. Só que eu não orava, não jejuava, não lia a Bíblia mais, pregava no que eu sabia, no conhecimento, e Deus tinha misericórdia de mim, irmãos. Aí um dia eu estava na porta de casa, veio 2 missionárias baixinhas, cheias do Espírito Santo, e elas olhou para mim: pastor Fábio, pai do Senhor. Eu falei: pai do Senhor, para as missionárias. Elas: ó, estou até com vergonha, porque Deus mandou entregar uma palavra para você, e eu preciso entregar. Pode entregar? Mas o senhor é um homem de Deus, como é que eu vou entregar para o senhor? Eu falei: irmã, se Deus mandou, entrega tudo. Pode entregar. A mulher deu uma rajada de língua estranha, aquelas estrelas bem acesas, e disse: homem, até quando tu não vai orar mais, não vai me buscar mais, não vai entrar mais na minha presença? É a tua última chance, senão eu abro a tua sepultura. Rapaz, quando eu ouvi isso, eu perdi até a força. Eu podia ter repreendido ela, mas falei: misericórdia, lembrei de Davi. Eu ajoelhei lá na frente dela, falei: irmã, Deus te usando, ora por mim, irmã, eu estou precisando. Porque aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê e vive, jamais verá a morte.
Essa é a palavra. Porque se você continuar achando que vai dar certo, vai dar bom, como diz o povo, sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, sem ter intimidade, sem ter comunhão, se prepara, porque tem cova se abrindo nessa noite. Mas você pode ser ressuscitado pela glória, porque ele disse: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Porque o pior de tudo de Cristo é que a estrela morre e passa um ano. E eu encerro. Depois que ela morreu, varão, ela vira um buraco negro. Sabe o que é buraco negro? O buraco negro fica puxando a vida das outras estrelas. Ele morreu, um dia ele foi estrela, um dia ele ofertou, um dia ele dizimou, hoje ele fica falando mal de quem oferta, quem dizima. Fica falando mal de quem vem para a igreja. Fica falando: larga a mão disso, não vai dar nada, porque ele morreu, está morto. Mas você não, você é estrela. Porque tem um fenômeno que acontece quando esse buraco negro nasce. Existe uma estrela que eu estava estudando sobre ela. Ela é maior que o sol. O sol é uma estrela. E existe uma estrela que é maior que o sol. E a astronomia chama ela de giganta vermelha. Eu comecei a pensar: que estrela que é essa? Aí Jesus disse: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou o leão da tribo de Judá. Aquele que foi morto e reviveu. Olha que forte. E estou vivo para restaurar a tua vida, estrela. Eu quero orar por você que é estrela. Você que não ora mais há muito tempo, não busca mais a presença de Deus. Fica de pé. Fica de pé, igreja. Eu vou orar por você nessa noite. Eu vi um cajado nas tuas mãos, pastor Brito. É uma autoridade, pastor Brito. Deus te deu uma autoridade. O diabo tem tentado roubar a tua autoridade, homem. Mas a autoridade quem deu foi Deus. E o diabo não vai tomar o que Deus colocou nas tuas mãos. Se prepara, homem, porque assim como eu fiz com Moisés, eu farei contigo. Deus apareceu para Josué e disse: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tu vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu, porque eu estou te dando nas tuas mãos poder e autoridade, diz o Senhor nessa noite. Coloque a mão no teu coração. Deixa eu orar por você. Andarai a suribe de calácia. Oh Deus Todo-Poderoso, que essa escada, Pai, que o Senhor me mostrou em visão nesta noite, seja revelada para a tua igreja, Pai. Meu Deus e eterno Pai, a quem me ouve, Senhor, pelo canal da internet nessa noite, está lá dentro da sua casa. Ei, mulher, assim te diz o Senhor, filha: tu és estrela que estava morta, mas eu te ressuscitei. Rabandaia sub de calabácia. E nessa noite entro eu na tua casa e digo assim: que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Meu Pai querido e eterno Deus, tem
Tem estrela aqui que há muito tempo já não fala mais em línguas, já não sente mais a presença. Mas abre, Senhor, os céus nessa noite, assim como tu abriste para Isaías. E o querubim ou serafim, com a brasa viva do céu, foi e tocou na sua boca. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Toca agora nessa estrela, Jesus. Toca agora, traga vida, traga vida, traga vida, traga vida agora, Jesus. Em nome de Jesus agora. Alaia subi de calabácia, andarabaia subi de calaia se, andaraba subi de caia subi de récia, arabajori a caia subi de calai, alabria subi de raia se. Vai recebendo toque. Ei, você que estava morto, veja a glória, 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 veja a glória. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, Senhor, na autoridade do Teu Santo Espírito, na autoridade do Teu Santo Espírito. Entrega agora, Pai, na vida dos teus filhos, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. O tecladista, eu só entrego para ele e vou entregar para o senhor, pastor Brito. Eu vi o senhor trocando aqui, e quando você dedilha seus dedos no teclado, é como se tivesse uma orquestra de anjos. Deus se agrada do teu coração, filho. Deus tem visto a tua humildade e a tua simplicidade. E você se prepara, porque eu te exaltarei nessa terra. Te exaltarei como nunca. Tu serás conhecido como és conhecido no céu. E por causa da simplicidade da tua humildade, o tempo da exaltação está chegando na tua vida, diz o Senhor nessa noite. Quem pode dar glória para Jesus? Aplauda Jesus aí. Eu já vou passar a palavra para o pastor Brito, em nome